Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, do dia 13 de outubro, nós vamos trabalhar o Teorema de Tales nos triângulos. Tá? A gente já trabalhou o Teorema de Tales nos feixes de retas paralelas cortadas por duas transversais e agora a gente vai trabalhar o Teorema de Tales nos triângulos retângulos. Esse conteúdo vão aparecer alguns exercícios que vocês vão responder para mim, então não precisa copiar toda essa introdução, basta responder os exercícios, ok? Então vamos lá falar um pouquinho do Teorema de Tales nos triângulos. Então vamos lá, a definição, né? Uma paralela a um dos lados dos triângulos e que se encontra os outros dois lados em pontos distintos, determina sobre esses dois lados segmentos proporcionais. O que ele quis dizer aqui? Se nós temos um triângulo e traçamos um segmento de reta paralelo a algum dos lados, o que é paralelo? Paralelo é quando a gente pega um segmento de reta e corta o triângulo. Cortei aqui com PQ. Esse PQ, que é o segmento que vai do P até o Q, ele é paralelo a quem? Ele é paralelo ao BC. Por quê? Ele está na mesma direção do BC. Reparem que eles estão na mesma direção e o espaço entre todo esse espaço aqui tem a mesma distância entre as duas. Então, paralelas são duas retas que ficam uma do lado da outra e que mesmo que eu estique ela para os dois lados que ela possui, as duas retas aqui, se eu pegar esse ponto P e esticar em minha reta, né, que é uma reta, se eu pegar o Q e esticar para a direita, se eu pegar o C e esticar, se eu pegar o B e esticar, a distância entre as duas retas continuam sempre a mesma, não muda. Agora, por exemplo, se eu pegar aqui, esse segmento que vem do C até o A e o segmento que vai do B até o A, repara que ele formou o triângulo, ele foi afinando até chegar ao ponto que eles se encontraram aqui no ponto A. Retas paralelas nunca se encontram. É como se eu fosse esticar esse segmento de reta e esse segmento de reta BC com o segmento PQ, e o espaço entre o BC e o PQ sempre vai ser o mesmo. Isso são retas paralelas. Então, quando a gente traçar uma reta dentro de um triângulo, a gente vai manter, quando a gente mantém o mesmo espaço entre o segmento de reta que a gente traçou e um dos lados, que é o BC nesse caso, e o espaço é sempre o mesmo aqui, de cima para baixo, tem a mesma distância sempre, dizemos que o PQ é paralelo ao BC. E a gente escreve dessa maneira, PQ, duas retas paralelas, paralelo a BC. Assim que a gente lê, PQ é paralelo a BC. Assim que a gente lê essa representação. E o que eu quero dizer quando a gente faz esse corte aqui paralelo a um dos lados? Quando a gente faz isso, a gente divide esse triângulo em lados proporcionais. Ou seja, esse A que vem até o P é proporcional a esse A que vem até o Q. O P que vem até o B é proporcional ao Q que vem até o C. Então, eu monto essas duas razões e depois coloco o sinal de igual entre elas, elas ficam proporcionais. Como que eu monto a razão? Eu pego o lado do A até o P, está sobre quem? O P que vai até o B. Então, o que eu fiz? Do A até o P está sobre quem? Do P até o B. P até o B. Assim como, quando eu falo assim como, eu monto a proporção, a igualdade. O A está para o Q, assim como o Q está para o C. Ou seja, esse pedacinho do AP, ele ficou na frente do pedacinho do AQ. AP é semelhante ao AQ. Assim como o PB é semelhante ao QC. Ou seja, o AP está para o PB, assim como o AQ está para o QC. Eu não poderia colocar o QC em cima, porque o QC é na frente do PB. Então, PB, QC. Se eu começasse de baixo para cima, PB e AP, e colocasse o PB em cima, na hora de olhar o outro lado, eu começo de baixo para cima. Pode começar de baixo para cima? Pode. Porém, tem que ser. Se começar de cima para baixo esse lado é de cima para baixo. Se começar de baixo para cima aqui, o outro lado começa de baixo para cima também e monta essa proporção. Então, a gente monta a razão de um lado é igual à razão do outro, e uma razão igualada com outra razão, dizemos que temos uma proporção. Vamos ver então um exemplo com valores. Quando a gente usa o teorema de Tales, é para a gente determinar um valor.
E esse valor a gente coloca uma incógnita. Coloquei x novamente aqui, tá? Então vamos lá. Ó. Determine o valor de x nos triângulos abaixo utilizando o teorema de Tales. Como que eu faço então? Reparem que a gente tem um triângulo aqui. E o nosso triângulo ele tem 3 valores aqui numéricos e um x. Como só está faltando um valor do x, a gente trabalha uma regrinha de 3 aqui, que são os 3 valores que a gente tem e um desconhecido. Então, como fica? A gente faz o seguinte, a gente monta essa proporção. O que, que eu fiz aqui? Ó? Aqui tem uma reta paralela, né? Essa DE é paralela a BC. Então, eu monto as razões. Qual é a razão? O A vem até o D sobre o D até o B. Olha aqui, ó. A está para o D, assim como o D está para o B. Então, peguei de cima para baixo e coloquei um em cima do outro. Ó. AD até o DB. AD, DB. É igual, e como eu comecei de cima para baixo, do outro lado eu faço de cima para baixo. AE e EC. AE e do E até o C. Montei as letrinhas. Quando vocês estiverem craque resolvendo os triângulos, nem precisa montar letra, é só ir colocando os valores. E agora a gente substitui, né? Do AD, quanto que mede do A até o D? 21. Então, no lugar do AD, eu coloquei 21. E do DB? DB 18. Então, no lugar do DB, 18. Igual o AE. O AE mede x. E o EC? Do EC, está aqui embaixo, eu coloquei 24. Depois que eu montei, ficaram duas fraçõezinhas. Aí eu multiplico em cruz, tá? Sempre que a gente fizer trabalhar o teorema de Tales, seja no triângulo ou nas retas paralelas, quando a gente tem uma fração igual a outra fração, que na verdade aqui a gente fala que é quando a gente está trabalhando o teorema de Tales, ou segmentos proporcionais, a gente chama de uma razão está para outra razão, esse sinal de igual, a gente multiplica em cruz, tá? Que a gente já fez em exercícios anteriores, só que não era para achar o x, era só para multiplicar em cruz mesmo, para ver a constante, né? Agora a gente vai descobrir qual é o valor de uma incógnita aqui. Então, como que ficou? Primeiro eu vou multiplicar, tente multiplicar sempre quem está com a letra, fica mais fácil. Então, ó, se vai multiplicar cruzado, onde que está o x? Está aqui, né? Então a gente pega o quê? Ó? X vezes 18, ou 18 vezes x. Deixa o número na frente que é melhor, a escrita fica mais bonita, né? Mas poderia ser x vezes 18, sem problema. Vamos lá. 18 vezes x, eu marquei aqui, é igual, coloco o sinal de igual, 21 vezes 24. 21 vezes 24. Ó, então eu multipliquei em cruz. 18 vezes x, 18x. 21 vezes 24, 504. Aí ficamos, 18x é igual a 504. Daí o que a gente faz? Numa equaçãozinha, isola o x. Quem está multiplicando o x, que é o 18, passa dividindo. Então ficou x é igual a 504, que já estava do outro lado. O 18 que estava multiplicando veio dividindo. X é igual a 504 dividido por 18. X é 28. O x está aqui, no lugar do AE, né? Do A que vai até o E. Logo, o AE, o segmento que vem do A, esse pedacinho do A até o E, mede o valor de x, que é 28 centímetros. Então, aqui é 28 centímetros, ok? Exemplo 2. O exemplo 2, mesma coisinha, ó. Eu até vou pular essa parte aqui do DG, GE, porque está aqui, ó. DG sobre o GE, ó. DG sobre o GE. DH, ó. DH sobre o HF. HF. Mas se vocês quiserem colocar os números diretos sem ficar colocando essas letrinhas, se vocês já entenderam que os segmentos são esses, pode montar direto. Então vamos lá, determine o valor de x do segmento desconhecido, determine o valor do segmento desconhecido representado por x. Então vamos lá, ó. Nós temos, é um lado sobre o outro, né? Nós temos aqui, ó, 3 valores, esse triângulo foi dividido no meio, então ficamos com um segmento, 2 segmentos, 3 segmentos, 4 segmentos, e um dele não tem valor, então a gente colocou o x. E a gente monta a razão, né? As duas razões igualando. Então, esse ladinho, 6, está sobre quem? Sobre o 2. Então, ó, 6 sobre 2 é igual o lado da frente. Se eu comecei de cima para baixo, do 6 para o 2, o outro lado eu começo do x para quem? Para 2,5. Então, ficou ó, 6 sobre 2, x sobre 2,5. 6 sobre 2, x sobre 2,5.
e aí eu multiplico em cruz. Como que fica então? Ó? Primeiro vamos tentar multiplicar quem tem x, né? Aqui, ó, então vamos lá. 2 vezes o x, que multiplica cruzado. 2 vezes x, eu coloquei 2 vezes x, e depois 6 vezes 2,5. 6 vezes 2,5, né? Igual, mantém o igual aqui. Mantém a igualdade das proporções. Das proporções aqui, entre as razões. Multiplicando 2 vezes x, 2x. 6 vezes 2,5 dá 15. Ficamos então com 2x igual a 15, mas eu quero saber o valor do x. Eu isolo o x, o 2 que multiplicava, ele passa do outro lado, embaixo do 15, dividindo. Se ele multiplicava, ele passa dividindo. X é igual a 15 dividido por 2, x é igual a 7,5, 7,5. Se o x é 7,5 e ele é o segmento que vem do D ao H, logo o DH também é 7,5, 7,5, ok? Eu vou pôr o link dessa videoaula para vocês aqui, porém, aqui embaixo já tem alguns exercícios para vocês, tá bom? Acabei colocando sem querer aqui, sem perceber, o primeiro exercício, a letra A, agora que eu percebi, é o mesmo do exemplo 2. Então, vocês podem só copiar ali, né, resolver, tentar resolver e ver como fica. Mas tem o exercício B, C, D, para vocês fazerem também. E logo abaixo tem a correção. Porém, vocês vão prometer para mim que vão tentar resolver sem olhar a correção. E depois que terminarem, vocês olham e corrigem para mim, tá bom? Já estou mandando a correção junto com esse conteúdo aqui, tá certo? Então, os exercícios dessa aula já estão com a correção abaixo, tá? Mas façam sem olhar, tentem montar direitinho para ver se não tem dúvida e depois corrige, depois verifica a correção, tá certo? Então, essa aula, por enquanto, é isso, tá? Fiquem com Deus, bons estudos, até uma próxima. Tchau, tchau.